Então vamos à nossa oração, né, gente? Vamos. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, todos reunidos. Somos nós em volta desta lâmpada, que é o teu evangelho de luz, que é o Espiritismo que nos regenera pensamentos e sentimentos, elevando o nosso ponto de vista ao plano espiritual, para que possamos, dia a dia, construir o nosso futuro, a nossa felicidade e a nossa paz. Jamais tivemos. Senhor, muitos séculos e séculos, tu nos chamaste para a tua doutrina, para a construção de nós mesmos, mas nós, inconscientes, muitas vezes por influência inferior e por nós próprios, não desejamos seguir esse caminho que nos levará à paz. Mas aqui estamos, Jesus, melhor do que nunca, melhor do que tudo que já fomos, mas sabemos que ainda muito pequeninos diante daquilo que nos resta alcançar. Mas não temos pressa, Jesus. Queremos seguir os passos e com o teu auxílio, ajuda-nos, Senhor, a servirmos de forma fiel em todos os lugares em que estivermos. Seja na prática da assistência social junto com o estudo educacional de crianças, seja, Senhor, no contato com outras pessoas que desejam conhecer a doutrina espírita. Enfim, Mestre, ajuda-nos a nos tornarmos um espelho capaz de refletir a tua luz para nós mesmos e para os outros. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Vamos lá então, gente? Vamos. Então vamos lá. Resuminho pequeno, eles estão na Mansão Paz, uma certa cidadela, ela é, no aspecto externo, como uma cidade medieval, murada, com defesa e tudo, construída num plano inferior há mais de 300 anos, e o Druso, o dirigente dessa colônia espiritual de auxílio, está, digamos, há 50 anos nessa função, certo? No diálogo com o André Luiz, ele nos aponta... Só tirar o extrato, não falar de... Fechou o microfone. Você tá de brincadeira, velho. Eu tenho que olhar aqui, ó. Meu Deus. Aí eu falei, tá, mas e daí, qual que eu vou saber? Ele falou assim, sabe que eu não sei, rapaz? João, tá sem... Cadê? Eu não estava sendo ouvido? Não. Não? Estava mudo. Não, estava mudo. Agora que voltou. Voltou. Tá. E eu Então, tentando vamos aqui começar. tirar, não conseguia. Um resuminho pequeno, vamos fazer. André Luiz e Hilário estão na Mansão Paz, né? Uma colônia em região inferior construída há mais de 300 anos, mais ou menos em 1650. Há 50 anos, Druso digamos, o dirigente dessa reunião. Eles estão conversando a respeito dos problemas após a morte, e Druso aponta que diversos povos na história, os egípcios, hindus, gauleses, estudaram esse problema e eles tinham sempre uma ideia muito assemelhada. Espíritos evoluídos iam para regiões superiores e os não, eles ou iam para uma região inferior e, posteriormente, necessitavam reencarnar, né? Então, André Luiz quer estudar a lei de causa e efeito, e, para isso, é melhor, ele recebeu instrução, que ele viesse para essa colônia inferior, de atendimento aos que querem trabalhar
digamos assim, pela sua própria melhoria, não atende todo mundo, né? Não. E Druso diz também que a Terra é um campo de serviço, em que nós nos purificamos em milênios, certo? Certo. Mas o ambiente da colônia é o seguinte, lá do lado de fora da Mansão Paz, tem um redemoinho, um furacão gigantesco, né? Que, digamos assim, está levando dor às pessoas que estão do lado externo, né? Sim. Certo? E Certo. esse problema vindo de fora para dentro é para apaziguar as almas. E que eles não podem socorrer a todos, porque muitas daquelas pessoas que estão lá do lado de fora, se colocadas do lado de dentro, iriam acabar com a Mansão Paz, acabar com o trabalho. Diz ele uma coisa muito legal: a ordem é a base da caridade. Quer dizer, que se virou uma balbúrdia, não tem como ser caridoso, pela falta de ordem, né? Então, nem todos são recebidos. E do lado de fora, o que é uma coisa muito importante, é muito grave do lado de fora lá. É tão grave que eles estão num estado pior que uma zona de guerra. Eles estão, então, numa completa inconsciência, porque lá não tem princípio nobre nenhum. Lá é um desgoverno total, as pessoas mordem umas às outras, as pessoas se aniquilam, elas se ferem umas às outras. Então, é um campo de sobrevivência gravíssimo, né? E essa tempestade do lado de fora visa dar alguma tranquilidade às tempestades internas para que a pessoa adquira uma serenidade mínima para ela, digamos assim, retornar e trabalhar pela sua melhoria. Porque a revolta, a gritaria e os impropérios não servem de pagamento para os nossos erros, né? Então, diante disso, Hilário disse o quê? Nossa, esse pessoal tinha que, o pessoal que está encarnado tinha que morrer, pelo menos algumas vezes por ano, alguns dias por ano, para adquirir plena consciência do estado daqui. E a gente sabe que a realidade é que tem que ter um misto disso. Porque se isso fosse um campo muito aberto, nós estaríamos desequilibrados. Mas, de todo modo, nós temos alguma visão do plano espiritual inferior e isso nos impele também a progredir, beleza? Então, Deus dá uma dosada. A ideia do Hilário está um pouco exagerada e iria nos desequilibrar. Então, Deus também não deixa de atender, não deixa de executar essa sugestão de Hilário para o nosso próprio progresso, beleza? Então, vamos lá. Beleza. Lembraram de tudo aí? Sim. Então, vamos lá. Posso ler? Todo mundo está no ponto onde parou? Sim. A palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento. Então, eles estão numa região inferior, né? Mas o diretor daquela colônia espiritual é mais evoluído que eles. E porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio de mim para comigo, quanto à qualidade. Quais são as qualidades, quais são as características das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior, né? Quem são essas almas? Druso percebeu-me a indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Então, vê bem, o Druso está captando o pensamento de André Luiz, né? Sim. Mas o André Luiz ainda não expôs verbalmente, mas o Druso já captou a ideia. Era o que muitas vezes Jesus fazia, né? Então, vamos lá. Instado pela força de seu olhar, observei respeitoso. Aí André Luiz vai fazer a pergunta. Druso quis que ele a expusesse de forma verbal, para o Hilário também participar, né? Diante do espetáculo penoso que nos é dado assistir sem poder socorrer, né? Lembra? Hilário, põe esse pessoal para dentro. Não dá.
tem que ter ordem para praticar a caridade. Então, a pessoa está com uma imensa compaixão e não pode fazer nada. Já viveram essa situação? Você está com uma imensa compaixão de uma pessoa e diz, vou ajudar, vou socorrer. Aí chega lá, a pessoa não aceita só seu auxílio, a situação fica mais grave. Percebe a coisa? Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam um mergulho nesse torvelinho de horror. Quem são essas almas? De onde elas procederam? São delinquentes comuns? São delinquentes aí comuns? Pessoas que invadem uma casa, roubam uma coisa no supermercado? Ou são criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? A resposta do amigo não se fez esperar. Tais inquirições, disse ele fez duas perguntas. Tais inquirições, disse ele, quando de minha vinda para cá, me ocorreram igualmente à cabeça. Há 50 anos sucessivos, estou neste refúgio de socorro, oração e esperança, né? Então, ele está lá 50 anos consecutivos, sem sair de lá. O Druso, certo? Penetrei os umbrais, o portal de entrada, né? O portal de entrada da mansão Passa. Penetrei os umbrais desta casa como um enfermo grave, após o desligamento do corpo terrestre. Então, a gente também sabe que, digamos assim, a palavra do Espírito, né, não é assim para a gente dar uma interpretação muito literal. Então, ele não está falando que logo depois que ele morreu, imediatamente ele foi para esse local. Pode ter ficado um tempo do lado de fora, um ano, um período lá, não diz quanto. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Então, ele necessitou de socorro. Ele era um enfermo grave. Ficou um tempo recebendo assistência médico-hospitalar. Depois disso, ele começou a estudar. Aí ele já estava melhor, agora está em condição de aprender alguma coisa, vai para a escola. Amparado, passei a estudar a minha nova situação, anelando servir. Então, ele passou a estudar sobre lá o plano espiritual, nova situação, desencarnado, e principalmente o estado em que ele estava, né? Psicológico e ali do corpo perispiritual. Desejando trabalhar. Ó, que beleza. Fui padioleiro, quer dizer, carregando aquela maca, né? Aí, fui padioleiro, cooperador de limpeza, enfermeiro, tá vendo? Tá melhorando. Professor, magnetizador, até que de alguns anos para cá, e ele está lá há 50, recebi jubilosamente o encargo de orientar a instituição sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Estão indo? Tá. Então, o que acontece? Ele está lá há 50 anos, mas não é há 50 anos que ele dirige a instituição. Ele chegou muito mal, teve que ser socorrido, né? Depois começou a estudar, aí começou a trabalhar. Aí ele foi, padioleiro, cooperador de limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, e de alguns anos para cá, ele está na direção da instituição. Porém, ele não dirige sozinho, ele não dirige, digamos, da própria cabeça. Ele tem um comando
de espíritos superiores que vão lhe sugerindo o que fazer, né? Beleza? Tudo bem até aí? Então, a gente ouve assim, aquela pessoa... muita gente fala, eu vou para nosso lar e a primeira coisa que eu quero pegar é a vassoura. Tá, mas você vai ficar quanto tempo na vassoura? Né? Tem que pensar na tarefa seguinte. Se você ficar 1 ano na vassoura, tá bom, mas depois você tem que chegar aí na enfermagem. Ó. Depois você vai ter que chegar, virar um professor, virar um passista, sua energia melhorou, você vai dando tratamento psicológico. Percebe a coisa? A gente tem que ir crescendo. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força dos meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam, somente entram nessas densas trevas que estão aí do lado de fora, as consciências que se entenebreceram, que se ensombraram, que se perturbaram, que se cobriram, que se escureceram nos crimes deliberados. Percebe uma coisa? Primeiro, Druso, ele tem um nível melhor que André Luiz, certo? Mas ele não recebeu dos espíritos, e ele é o diretor dessa instituição, mas ele não recebeu as respostas de pronto para as suas perguntas. Essa pergunta que André Luiz está fazendo para ele, ele próprio já fez a si mesmo. E não veio nenhum espírito dizer para ele, olha, não, os espíritos que estão lá fora são assim, são dessa origem, eles têm essas características, essas qualidades. Tá bem? Não, não teve nada disso. Ele teve que pacientemente e com grande esforço descobrir, investigar, estudar. E as pessoas que estão lá fora são pessoas que, digamos, cometeram crimes deliberados por vontade própria. E, ao longo do tempo, por elas repetirem os erros, foram apagando o próprio equilíbrio, foram perdendo o equilíbrio em si mesmas. Beleza? Então, não pensemos que, chegado no plano espiritual, a gente vai ter acesso a todas as informações fáceis, que basta a gente ser um aluno que a gente vai sentar ali e vai receber tudo pronto. Vai ser assim, não, ó. Trabalho e estudo próprio para concluir, às vezes em longo prazo, as próprias perguntas que nós nos fazemos. Beleza? Nestas regiões não transitam almas simples. Então, já respondeu a primeira pergunta do André Luiz agora. Então, não são seres primitivos como os indígenas, certo? Não transitam almas simples em qualquer aflição purgativa. Então, as almas simples, às vezes, estão em purgação, estão em aflição, algumas, sim, outras não. Tem momentos felizes, momentos entristecidos. Mas as almas simples, numa espécie de aflição, não estão nessa região aí. Beleza? Não estão nessa região. Então, vamos lá. Situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. São erros comuns, né? Então, almas primárias, elas cometem um homicídio? Comete. Elas matam umas às outras? Sim. Mas vai dar a esse equívoco a mesma responsabilidade que dá para um homem instruído? Não, né? Não. Lembra que tem no Evangelho aquela pessoa que sofreu uma certa ofensa e ela passa um tempo mirabolando digamos assim, uma vingança, ela é 100 vezes mais culpada do que um bandido que entra na casa,
que ele tinha simplesmente a intenção de roubar uma televisão, mas ele acabou matando. A pessoa que premeditou um crime de assassinato é, digamos assim, 100 vezes mais culpada que um bandido que entrou numa casa. Deu para entender? Quer dizer, então nós vemos lá, o pessoal da classe mais elevada premeditou um crime. Isso é mais grave do que uma pessoa que invade a nossa casa e acaba nos matando. Então, aqui, nessa região, não tem pessoas que estão, digamos assim, cometendo erros naturais, né? Almas simples, em experiências iniciais, primárias. Não estão. Cada ser, aí ele vai dar um conceito mais genérico. Cada ser está jungido, unido, por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio, né? Então, cada um de nós está ali no seu círculo, com as pessoas assemelhadas. Pessoas assemelhadas. Nós somos todos aqui meio semelhantes, uns iguais aos outros. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, percebe? Então, não tem desenvolvimento mental, então não tem responsabilidade. Vivem quase sempre confinados à floresta, que lhes resume os interesses e os sonhos. Deu para entender? Então, pensa bem, você dá de frente com um índio, ou vai lá na África, numa aldeia bem primitiva. Você acha que a pessoa raciocina como a gente? Não. O que ele tem de interesse? Ele tem de interesse algum remédio em alguma planta para matar alguma doença, para retirar alguma infecção por carrapato, sei lá, alguma coisa, percebe? De que forma ele pode melhorar um pouco a produção da agricultura? A cabeça dele só pensa nisso. Esse é o nível mental dele. Esse é o sonho. Como que eu faço para aumentar a produção de leite das vacas? Então, é esse o nível. Então, digamos, né? Os selvagens, eles desencarnam, ficam ali mesmo, pela floresta. Agora, você acha que ele vai raciocinar com coisas científicas, assuntos científicos, nós próprios, buscando esses conhecimentos morais? Não, não. Retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção de espíritos benevolentes e sábios que os assistem. Aí o que acontece? Tem espíritos benevolentes e mais sábios, né, que os assistem. Não é alguém que está imediatamente colado neles, mas um espírito superior manda alguma influência mental que caiba ali na ideia de alguns desses desencarnados e eles vão devagarinho empurrando a tribo para a frente, certo? Entenderam bem a coisa? Ô, Júnior, então, vamos lá. Hã? É por isso, então, por causa desse raciocínio aqui, que quando a gente lê o livro do Memórias de um Suicida, que estão reunidos ali mais ou menos os espíritos com as mesmas experiências e também a gente via que tinha portugueses e espanhóis ali. É por isso aqui? Sim, exato. É a ideia anterior, ó. O que você falou é semelhante ao que ele disse aqui, ó. Cada ser está jungido por impositivos de atração magnética ao círculo de evolução que lhes é próprio. Então, digamos, não vamos misturar os primitivos com os mais elevados, né? Mas isso é a regra geral, né? Então, vamos lá. As almas notoriamente primitivas, então ele foi mais baixo ainda, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos, que as sustentam e que as inspiram.
laborando com sacrifício nas bases da instituição social e, aproveitando os erros, filhos das boas intenções, a maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação das almas, né? Então, de erro em erro, repetindo o erro, eles vão se educando, né? Sobre a influência de gênios beneméritos. Vão construindo uma melhoria, vão construindo, como a gente vai construindo a nossa invulnerabilidade, às vezes caindo nos mesmos erros, incidindo nesses erros, superando esses erros, para que lá na frente nós estejamos invulneráveis nas provas em que nós já caímos. Entenderam a coisa? João, Então, o erro leva ao aprendizado. Beleza. até o fato deles serem parecidos, o sofrimento de um serve de exemplo para o outro, né? De Exato. comparação, de ver, olha, isso aí, fulano está sofrendo tanto, porque às vezes a gente não consegue entender aquilo que a gente está passando. Mas no momento que você vê outra pessoa passando por aquilo, você consegue, pelo menos, fazer uma comparação. Olha, ele está sofrendo que nem eu, então, né? Eu acho que isso aí também equivale a esse fato dos semelhantes ficarem no mesmo nível, né? Sim. Então, vejam o seguinte, ele ainda não respondeu a pergunta de André Luiz. André Luiz só perguntou assim, esse pessoal que está aí do lado de fora, de onde eles vieram? Eles são inferiores? São criminosos comuns? São criminosos acusados de grandes faltas? Aí ele está primeiro dando uma ideia geral, né? Olha, cada um está no círculo de evolução que ele é próprio, primeira coisa. Mas não, aí ele começa a responder a pergunta, mas ele foi bem mais amplo. Ele não deu uma resposta direta, ele foi mais amplo. Ele começa dizendo, não, os selvagens não estão aí. As almas primitivas não estão aí. Um resumo disso que ele falou. Asseguro-lhes assim, agora que ele vai responder. Os primitivos não estão aí, né? Os selvagens não estão aí. Asseguro-lhes assim que, nas zonas infernais, propriamente ditas, apenas residem. É a morada. Aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente. Delas se ausentaram por vontade própria, por resolução de caso pensado. Conheci as responsabilidades, não vou fazer isso. Com o louco propósito de enganar, de ludibriar a Deus, né? Ludibriarem o próprio Deus. Então, primeira regra geral, esse pessoal que está lá fora, eles sabiam quais eram as suas responsabilidades e, por vontade própria, se afastaram delas. Primeira característica do pessoal que está ali fora. Sabia o que era para fazer e não fez. O inferno a rigor pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio. Lembram? A gente tem que entender o seguinte. Nesse local não é assim, puxa, eu vim para um lugar ruim, cara. Eu estou num lugar mau, vamos refletir. Pega uma cadeira e senta aí do meu lado, vamos conversar um pouco aqui, bater um papo. É pior que zona de guerra ali onde eles estão. Não dá para ter equilíbrio mental. É campo de guerra. É um mordendo o outro. Falta tudo, todo mundo grita, ninguém tem direito.
um vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, premeditada. Compreenderam bem a coisa? Por isso que lá no Evangelho diz que uma pessoa que premedita um crime, ela é muito mais culpada do que alguém que matou no afã de fazer uma outra coisa. Então, ó, maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Então, vê, né? Primeiro, eu quero me cegar. Não, mas eu conheço as minhas responsabilidades, mas não estou interessado em cumpri-las. Quero mais é curtir a vida. Cegueira voluntária. E disso eu posso chegar à maldade completa. E da maldade completa eu posso chegar à maldade calculada, a maldade premeditada. E da maldade premeditada, calculada, eu posso chegar numa perversidade completa, geral, né? Uma corrupção, uma desumanidade imensa, uma depravação total. Deu para entender? Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos. Opa, então vamos lá. Ó. Agora ele vai incluir a questão do prazo. Então, primeiro, a regra geral. São pessoas que sabiam que deveriam fazer, mas não fizeram. Segunda coisa, então, dessa forma, quiseram cegar a si mesma, acabaram numa maldade premeditada e de uma maldade premeditada caíram, pelo menos um percentual, numa perversidade completa. E aí, nesse local, vão ficar quanto tempo? Por séculos vão ficar quem? Os espíritos que se bestializaram. Os espíritos que se tornaram bestas. Então, esse aí é o pessoal da perversidade completa, certo? Fixados, que se acham na crueldade e no egocentrismo. Então, ó, os bestializados, né? Ficarão séculos. Os que estão muito egocêntricos e são cruéis vão ficar nessa região por séculos. Séculos. Imagina. 100 anos, dia a dia. 200 anos, dia a dia. 300, 400, 500, 1000, enfim. Constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre. Olha, eles têm uma conexão com a gente, né? Assim, de vez em quando leve, né? O que é que fala aí? Uma larga, né? Uma larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, uma vez que todos os padecimentos infernais são criação dela mesma. Deu para entender? Então, quando nós estamos nos sofrimentos difíceis da nossa própria alma, né, uma ansiedade imensa, uma angústia, um padecimento tão grave psicologicamente, que é um padecimento infernal. Estou sofrendo com um determinado erro, um determinado vício, um padecimento infernal. Ora, eu estou, neste caso, mentalmente em conexão com essa região aí. Certo? E somos nós próprios que criamos esses padecimentos infernais. A humanidade cria esses padecimentos infernais, a humanidade terrestre. Beleza? É que os umbrais são criados pela gente mesmo, né? É. E ele quer separar que a gente que está encarnado está com um padecimento psicológico de um grau significativo? Estou. Então, você
então você está vinculado a uma região inferior. Certo. Estes lugares tristes funcionam como crivos. Então, olha só. Esses lugares são uma espécie de peneira, uma espécie de filtro. São como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Deu para entender? Então, esses locais é uma espécie de limpeza, é um filtro para todo mundo que desertou. Desertou de uma maneira geral. E ainda, a responsabilidade é medida com o grau de conhecimento, né? Nós, espíritas, que temos um determinado grau de conhecimento que está ficando cada vez maior. Porque a gente estuda muito, todos nós. Então, um deslize nosso tem responsabilidade mais grave do que de alguém que não estuda a doutrina espírita. Mesmo delito. Menosprezou as responsabilidades? Não dá. Não dá. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade, todas as almas já investidas no conhecimento da justiça. Lembra? Lei de causa e efeito. É isso que a gente está estudando, é isso que o livro traz como tema central. Por isso mesmo, responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas nesse ou naquele, né? Aí pensa aí todos os delitos possíveis, né? Da alma humana. Pensa em todos eles. Agressividade, desânimo, né? Neste ou naquele delito, desatentas para com o dever nobre que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios, por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da reencarnação que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve quanto possível. Tá, então vamos lá. Espíritos bestializados, egocêntricos, cruéis, vão ficar nessa região por séculos. Agora, outra classe de espírito que está neste local, mas que nele vai ficar alguns dias, meses ou anos. Quem são? São pessoas que, conhecendo a verdade, conhecendo a justiça, sabendo o que elas têm que fazer no mundo, qual que é o trabalho, foram desatentas e não cumpriram aquilo que deveriam, escorregando nas deserções de ordem geral. Então, essas não são os bestializados, é outro grau. Então, ele separou em dois grupos, né? Certo? Um pessoal que vai ficar séculos e um pessoal que vai ficar dias, meses ou anos numa região dessa, né? Pessoas que... Quais são esse último caso aí? Porque o primeiro é cruéis, bestializados, né? Egocêntricos. Os outros são desertores de uma maneira geral, né? Conhecedores do que é a verdade, conhecedores da justiça divina, responsáveis, consciência da responsabilidade do que eles deveriam fazer e não fizeram. Beleza? João, São dois tipos. Esse segundo bem amplo, um leque bem grande. Né? mas eles não estão ali movidos pela culpa, né, João? Estão pelo interesse do propósito deles mesmo. Eles ainda são aqueles que eles podem, de vez em quando, vir passear aqui na Terra, no nosso meio. Ou não, eles estão lá culpados e presos àquele lugar. Eles estão presos àquele lugar com um grau de inconsciência muito grave, porque é um campo de guerra infinito. Imagina que, digamos que com a pandemia,
ninguém produzisse nada e faltasse as coisas no mercado, você acha que, e aí, digamos, um bom percentual das pessoas pobres perderam o emprego, como que elas vão viver? Não ia virar tudo um imenso pandemônio, invasão de casas, matança de pessoas, né? Invade as plantações e as casas dos ricos para se alimentar, com um grau de selvageria imenso. Nesse local é pior. Nesse local é pior. Você acha que eles estão sentadinhos assim numa cadeira meditando? Ah, eu não deveria ter feito aquilo. Não tem condição disso. Coisa lá é muito grave, muito grave. Agora, os problemas externos, como essa tempestade que está acontecendo, vai levá-las a parar com esse pandemônio para que elas possam refletir nesses erros, para que elas possam meditar alguma coisa na razão pela qual elas estão ali e, adquirindo algum grau de tranquilidade, possam, digamos assim, ser levadas a essas colônias espirituais, como essa Mansão Paz, mas tem muitas outras lá, para que elas, recuperando-se, possam trabalhar, porque essa gritaria, esse chororô, essas agressividades aí, esse morde um ao outro aí, não serve de pagamento no tribunal de Deus. Entendeu? É mais grave do que o que você disse. É mais grave. A situação deles não é fácil, não vai recuperar fácil, não. Mas alguns ficam dias, meses, anos, para depois reencarnar. Desse modo, dispunha-se Hilário a ensaiar conclusões. Mas Druso, apreendendo-lhe a ideia, atalhou sintetizando. Percebe? O Druso está sempre captando o pensamento deles, como fazem os espíritos superiores. Ué, mas o André Luiz veio da colônia Nosso Lar, e o Druso está há 50 anos consecutivos numa região ali que Deus o livre. Mas é por isso mesmo que ele está ali. Porque, conhecendo muito, tendo muita responsabilidade, não fez o que deveria. Então, ele é mais evoluído que André Luiz? É. Mas, por ele ter falhado, a responsabilidade dele foi maior. Então, vamos lá. Desse modo, os gênios infernais, que supõem governar essa região, percebe? Então, vamos falar nós claramente, sem a filosofia profunda da coisa. Ora, são gênios infernais que estão dominando esse local lá fora. Não tem paz, não. Não tem tranquilidade, não. É pior do que uma guerra no período medieval ali. Deu para entender? É pior que uma batalha de Alexandre, quando chega numa cidade para acabar com tudo. Coisa grave. Desse modo, os gênios infernais que supõem governar esta região com poder infalível, a que vivem em tempo indeterminado. Quer dizer, então, volta lá a primeira consideração lá. São aqueles cruéis, os bestializados, né? Os egocêntricos, são gênios infernais. Quanto tempo vai ficar ali? Esquece, eles vão ficar ali séculos e séculos, talvez milênios, como Gregório, né? Lembra do Gregório? Do livro Entre a Terra e o Céu? Um milênio, mais de um milênio, né? Então, vamos lá. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, a que se deixam prender por largos anos. Quer dizer, ó, né? Os perversos que estão afinados com os gênios infernais vão ficar algumas décadas. Vão ficar largos anos. São perversos. Deu para entender a coisa? Agora ele está separando mais. Antes ele deu 2 critérios, né? Agora ele está separando mais. Agora, os gênios infernais, esquece, vamos ficar um tempão aqui. Os perversos, afinados com os infernais, vão ficar umas décadas aí. Agora, e as almas transviadas, quer dizer, perdidas, desorientadas, desencaminhadas,
errantes, desencaminhadas, diz falta de orientação na delinquência e no vício. Quer dizer, alguém que bebe muito, alguém com vício do sexo, né? Alguém com vício grave de agressividade, são transviados, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Beleza? Agora ele separou em 3 classes, não mais em 2. Gênios infernais, pode esquecer, vamos ficar um tempão ali. Cruéis, afinados aos gênios infernais. Algumas décadas, largo tempo. Agora, alguém que só se transviou, se viciou em uma coisa ou outra, né? Se apaixonou indevidamente pelas algumas práticas indevidas da vida, ali vai ficar um prazo menor, às vezes ligeiro, muito rápido, de dias, às vezes mais longo, de alguns anos, para aprender que o preço das paixões é terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, percebe? Quer dizer, ele está dizendo que os anteriores não têm arrependimento. Os gênios infernais e as criaturas perversas não estão em fase de arrependimento. Não estão em fase de remorso. Não tem remorso para eles. Remorso é para esses últimos, almas transviadas, que se apaixonaram. Não, vamos praticar o sexo desregrado. Não, vamos beber. Não, vamos sair a agredir de vez em quando aí um ou outro. Bom, esse último caso, com algum arrependimento, com algum remorso, com dilaceração e dor, apesar de não totalmente livre das complexidades escuras que os arrojaram às trevas, quer dizer, de vez em quando dá volta àquela vontade de praticar aquela paixão, aquele vício. Ele não está totalmente livre dessa delinquência, desse transviamento que ele praticou. Não está, mas está também arrependido, mas está também com remorso. Quer dizer, uma mistura das duas coisas dentro da pessoa. As casas de fraternidade e assistência como essa funcionam ativas, funcionam diligentes, quer dizer, é coisa excelente, acolhendo-as quanto possível, e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Beleza? Deu para entender? Deu para entender o mundo psicológico desse terceiro caso? É alguém que ainda carrega algum vício e, de vez em quando, cai na vontade do erro, mas também está arrependido, está com remorso, está com dor. Então, as casas as acolhem, essas casas acolhem para fazer reencarnar. Lembrava-me do tempo em que perlustrava, e que percorria por minha vez, semi-consciente, viu, André Luiz? Semiconsciente e conturbado. Ele não foi para uma região inferior, não passava monstros. Um lugar desse você não senta numa cadeira e medita. É coisa grave. Coisa gravíssima. Pior que um campo de guerra. Aí o André Luiz, então, quando ele falou tudo isso, o André Luiz está lembrando da experiência própria dele. Está descrita no capítulo 1 do livro Nosso Lar. Né? Lembra que ele falava de monstros? Que ele não conseguia dormir, que ele logo era acordado por seres de feição monstruosa, bebendo água da lama, de vez em quando comendo uma folhinha aqui e ali. Vinha uma manada de monstros, ele tinha que fugir. Como é que você vive em paz assim? Não vive. Então, como ele estava? Semiconsciente, conturbado. E ele está lembrando disso. Os trilhos da sombra, na ocasião do meu desligamento físico, confrontando meus próprios estados mentais do passado com o do presente, né? Aí, André Luiz agora é alguém que está escrevendo pela mediunidade de Chico Xavier. Mas de onde André Luiz saiu? Saiu do poço, mas não era o fundo do poço. Porque ele ficou num umbral fraco ali, num umbral leve. Mas ele era conturbado.
semi-inconsciente. E ele está comparando esse estágio em que ele esteve com o que ele está agora. Confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente, quando o meu orientador prosseguiu. Então, André Luiz, nossa, eu estava mal, né? Agora estou melhorzinho. Agora estou estudando sobre lei de causa e efeito, eu não tinha ideia que isso existia. Né? E eu vou escrever através da mediunidade de uma alma magnífica para a instrução dos homens. Agora, porque antes, a coisa estava feia para ele. Mas vê, então, o André Luiz, em alguns anos, foi capaz de escrever livros que complementam a obra kardeciana. Mas quando ele veio na reencarnação não fazendo aquilo que ele deveria e sendo capaz de fazer, tendo conhecimento das suas responsabilidades, não fez, vai para uma região ruim. Mas logo se recuperou e está melhor. Né? Caso de Druso, mais grave. Provavelmente, uma sabedoria maior que André Luiz, um grau de responsabilidade maior, mas não fez aquilo, cai num buraco mais fundo. Caiu para uma região abismal. E aí ele precisa de 50 anos para, digamos assim, progredir, desde um padioleiro até virar o diretor de uma instituição, mas não saiu de lá. André Luiz não, foi retirado do umbral e foi para nosso lar. O Druso, sem chance, fica aí. Percebe? A responsabilidade de todo mundo pela lei divina totalmente muito bem medida para o nosso próprio bem. Então, vamos lá. Segundo, é fácil reconhecer. Se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o contraste, né? Uma região de escuridão. Surge uma luz. Agora, não vou acender uma lâmpada no sol. O inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Então, o inferno é filtro. O inferno é filtro para nos melhorar. Né? E essa própria Mansão Paz é um foco de luz numa região de muita sombra. Bom, então vamos lá. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos, e que se vale delas. Delas quem? Das As chagas. chagas. Das chagas, para ajudá-los a valorizar a saúde. Ah, meu filho, você foi andar de moto? Foi, andou a 200 por hora, andei, está aí todo ralado, quebrado, quebrou. Vão utilizar das suas chagas para te ensinar alguma coisa, mas as próprias chagas já vão te ensinar. Então, o inferno é isso, né? Criação nossa toleradas por Deus para o nosso próprio benefício. Feridas que nos ajudam a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Né? Então, nesse lugar, quem é que manda? Do lado de fora da Mansão Paz, quem é que manda? É o mais rebelde. São os mais criminosos. E, praticando esse mal com as almas que têm uma possibilidade de arrependimento, essas melhoram. Deus se usa desses rebeldes e criminosos para a educação daqueles que simplesmente se transviaram. Correção do mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação. Tudo na vida é movimento. Um movimento para a vitória do bem supremo. Então,
esse inferno aqui, ele é útil. Ele é útil para as almas que se afinam a eles. Esse local aqui é bom para quem está afinado a eles. Druso ia prosseguir, mas invisível campainha vibrou no ar e, mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente. Então, eles estavam sentados, né? Mas antes eles estavam em frente de um vidro, observando o temporal, né? Amigos, chegou o instante de nossa conversação com os internados. Então, vê a gradação do livro. Primeiro eu te mostrei o pessoal do lado de fora. E não dá para atender. Não dá para atender. Por que não dá? E o capítulo 1 explicou. Agora, no capítulo 2, a gente vai ver pessoas que estão dentro da mansão, né? Amigo, chegou o instante da conversação com os internados, que já se revelam pacificados e lúcidos. Quer dizer que também tem os internados que não estão pacificados, nem lúcidos. Lá também tem gente que está dentro da mansão que ainda não está lúcido nem pacificado. Pensa num hospício que alguém se desespera de vez em quando. Tem alguns desses aqui nesse lugar. Mas tem alguns que já estão pacíficos, que já adquirem um grau de lucidez que dá para conversar. Dedicamos algumas horas, 2 vezes por semana, a semelhante mistério, a semelhante trabalho, né? Erguemos-nos sem divergir e acompanhamos-lo prestamente, quer dizer, apressadamente. Também eles têm que ser úteis lá, né? Não está só escrevendo um livro para nós, o que já é grande coisa, mas também tem que contribuir. Não deu para entender, é coisa gravíssima, principalmente com questão psicológica, né? É um estado mental muitíssimo grave. Sabe aquele ranger? A gente está lendo aquele livro. Porque nesse lugar vai ter padecimento e ranger de dente. Mas leu, mas não entendeu. Porque um estado de ficar rangendo dentes é o bruxismo desesperador. E você não sabe se dorme, não sabe... Enfim, não tem equilíbrio nenhum. Esse é um ranger infernal. Não tem equilíbrio nenhum. Esse pessoal não tem condição nem de reencarne, né, João? Porque senão que barbaridade ele faria aqui, né? Às vezes, talvez, se fosse o caso, isso diante da programação espiritual, uma compulsória de maneira que não deixasse ele agir pela própria condição, né? Porque nem de reencarne eles têm condição de voltar. Alguns, né? Os que estão bestializados, os gênios. Esses. Você lembra lá? Porque esses que estão dentro já pode, né? Esses que estão dentro, eles já vão ter condição de espiar o que fez. Né? Os gênios infernais vão ficar nesse lugar por um milênio, por séculos. Aqueles que sintonizam com eles, afinados à crueldade, também vão ficar um tempão ali, mas não é tanto quanto os gênios infernais. Agora, simplesmente se transviaram. Não, vamos curtir a vida. A vida é a vida do bovino. Vamos comer, ter prazer e tal, se divertir. Olha, são só transviados. Aí vai ficar nesse local pouco tempo, né? Alguns dias, alguns meses só, alguns anos. Aí reencarna, isso está em condição, mas tem que passar por um tratamento da mansão. Tem que passar por um tratamento na mansão. Porque a reencarnação tem um endosso de muita gente. Não é assim, vai lá e reencarna. Não, é feito para funcionar. É feito para funcionar. Então, tipo, o Druso e outros espíritos superiores dando um tratamento a esses que estavam alheados, sem lucidez, sem pacificação, mas que se tornaram pacíficos, que se tornaram lúcidos pelo tratamento da mansão, são eles que dizem, olha, agora você está em condição de reencarnar, agora a sua reencarnação vai funcionar. Percebe? A reencarnação não é assim, vamos fazer uma reencarnação aí.
tem que ser feita para dar certo. E isso envolve um tratamento prévio daquela pessoa que vai reencarnar. E ainda, depois que reencarna, tem a assistência desses amigos espirituais. Por exemplo, aí faz alguém dessa colônia aí reencarnar. Vai, meu filho, tchau. Você já recebeu muito tratamento, muito bom, vai. Não. Não, eles vão acompanhar. Na hora de dormir, meu filho, o que você está fazendo? Não é isso. Na orelha. Na orelha. Vem na intuição, vem pela boca do outro. Eles querem fazer funcionar e acompanham. Percebeu? Beleza? Ô, João, Sim. seria como um pré-natal no ventre da mãe? Um tratamento todo, um preparo para depois encarnar e para algo Depois, parecido? um atendimento contínuo ali, né? Sem tirar a liberdade. Quando reencarna, sem tirar a liberdade. Sem tirar a liberdade. Eu vou só te sugerir, não faça isso, João. Não faça isso. Mas a gente é livre para dizer, não, eu quero. Eu quero. Vai. Beleza, gente?